Graças e paz, todos estão nos ouvindo bem? Amém? Os irmãos que tiverem, pode já acenar, tá bom? Estamos aqui, amém? Glória a Deus, aleluia. Douglas já chegou aqui já pessoalmente, não tá nem assim online, né? Já está pessoalmente, né? Todos estão nos ouvindo? Claudinho. E aí, Claudinho? Como é que foi teu dia hoje, meu irmão? Tudo na paz? Tranquilão? Comeu aí um peixinho aí, assado aí? Tá ruim, né, irmão? Pescar aí hoje, né? Hoje tá ruim. Maline está conosco também. Glória a Deus. Aleluia. Pois? Já estão. O irmão José Carlos já. Aí, Gabi. A paz, Aline, tudo bem? Aguardando mais um momento, esperar para poder ver os irmãos entrarem mais. Boa noite, paz. Graças e paz, amado e querido irmão, né? Já vamos começar o nosso culto, né? Tenho certeza que Deus se faz presente, amém? Tenho certeza que todos estão me ouvindo, né? Mas para nós iniciarmos, vamos começar orando e pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, por tudo aquilo que cometemos e não foi do agrado do Senhor. Amém? Oremos então. Senhor, meu Deus, nosso Pai, te agradecemos e te louvamos por esse dia de hoje, Deus. Deus, eu venho aqui neste momento pedir perdão pelos nossos pecados, tudo aquilo que cometemos, ou falamos, ou pensamos, ou até mesmo agimos, ó Deus, e que não foi do seu agrado. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, que tu venha, Deus, nos perdoar, Pai, porque nós precisamos e queremos entrar, ó Pai, no seu santuário, na sua presença. Deus, eu te peço, ó Deus, que tu derrame a tua unção, Deus, no culto da noite desse dia. Deus, que tu venha, Deus, falar, Pai, conosco, Pai, no profundo. Deus, que tu venha, Deus, manifestar o seu poder, Deus. Deus, que o culto de hoje, Deus,
o seu Santo Espírito venha dirigir, venha direcionar. E que tu venha falar aquilo que nós precisamos ouvir, Deus. E não aquilo que queremos ouvir, Deus. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Então, vamos estar agora adorando ao Senhor nesse momento. Vamos estar elevando os nossos pensamentos a Ele, para poder estarmos preparados e adorando para poder estar ouvindo da palavra dEle. Amém? Isso. Possamos ser fortes nesse momento de batalha, de dificuldade. Que Deus seja o nosso escudo, nossa fortaleza, aquele que está sempre conosco, aquela pessoa que sempre pode contar. A palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração. Segurando a espada nas mãos, minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei proteção, com a mente protegida estou. Segurando a espada nas mãos, meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé, inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei. Quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão me defendi e ataquei. Glória a Deus. Aleluia. Protegida estou, segurando a espada nas mãos. Minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei proteção, com a mente protegida estou. Segurando a espada na mão, meu currículo é de campeão. Na palavra estou de pé, inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei. Quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão me defendi e ataquei. Agora é a igreja, hein? Glória a Deus! É do povo de Deus! Igreja! Glória a Deus! De quem é a vitória? É do povo de Deus! Eu tenho o capacete da salvação. A couraça da justiça do meu coração. A couraça da justiça no meu coração. Na preparação do Evangelho. Espada e escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. O papel do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar. Rei dos reis, na palavra estou de pé, inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei. Quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão me defendi. Rei dos reis, na palavra estou de pé,
combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a minha fé. Que nós venhamos guardar a nossa fé, amém? Amém. Ok, irmãos, boa noite, a paz. Eu gostaria de estar começando com a palavra introdutória. Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Por favor. Vamos dar uns 10 segundinhos. Tá aqui. 16 e 17. Ok? 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Amém? Ok, vamos começar. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O que o versículo está dizendo? Que a palavra de Deus não é só útil só na sua fé contra o inimigo, mas também ela vem com sabedoria para corrigir você nos seus erros, da sua fé, ou de coisas que você errou com seu irmão, ou que o seu irmão errou com você. Isso ajuda você a progredir e para que você esteja pronto para qualquer problema, qualquer coisa que surge em seu caminho. A palavra de Deus pode estar lá para te ajudar. Problema de relacionamento, problemas com as pessoas, com o chefe, com seus amigos. Qualquer coisa, a palavra vai estar lá com você. Se você estiver com qualquer dúvida sobre julgamento, sobre como agir com certas pessoas, a palavra de Deus vai estar lá com você. Então, se você estiver com a palavra de Deus, com a sabedoria pronta, você vai estar para encarar qualquer obstáculo que surge em seu caminho. Não um obstáculo físico, mas qualquer obstáculo que o inimigo também ponha no seu caminho. Amém. Então, a gente agora, né, é difícil nesse momento que a gente não tem o contato com vocês, a gente sente falta do contato com vocês, o contato de estar com o nosso irmão, o contato de ter aquele apoio do nosso irmão e a gente não poder ter pessoalmente, né, o contato físico, aquele contato físico. A gente sabe que o nosso irmão está orando por nós, a gente sabe que a gente não está sozinho porque a gente tem Deus na nossa vida. Mas é difícil, e então o que a gente tem que fazer? A gente tem que cada dia mais se reerguer na palavra, porque como até mesmo o irmão Douglas falou, a palavra tem tudo. Então tudo que a gente precisa nos dias maus, nos dias bons, nos dias mais ou menos, a gente tem na palavra. Então assim, o que falta mesmo é a gente buscar a palavra, o que falta mesmo é a gente ter tempo para poder buscar a palavra que a gente diz que não tem. E Deus nos deu 24 horas e a gente mesmo assim não buscamos na palavra do Senhor aquilo que nos provém, aquilo que nós necessitamos. E como mesmo está falando em Timóteo, a palavra, ela não é só para poder trazer alegria, é sim para nos corrigir naquilo que a gente está precisando, naquilo que a gente tem as nossas deficiências, né? Então é necessário que nós estejamos, como até mesmo o louvor falou, estejamos baseados na palavra de Deus, estejamos fixos na palavra de Deus. Amém? E então vamos estar agora abrindo lá em Josué 1, do 1 ao 18. É um pouquinho extenso, mas eu vou estar lendo alguns versículos e depois vocês em casa vão aí ler o versículo todo para poder estar entendendo melhor a história em si do que Deus estava falando com Josué nesse momento. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tudo e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar, a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés.
desde o deserto e desde este Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Vamos dar uma pausa aqui. Josué, nesse momento, se encontrava de luto. Por quê? Porque ele tinha perdido aquela pessoa que ele tinha do lado, aquele amigo que ele tinha do lado, aquele mestre que ele tinha do lado, o mentor, aquela pessoa que ensinou para ele os passos na fé, aquela pessoa que sempre esteve do lado dele, correndo com ele, instruindo ele naquilo que ele deveria fazer, naquilo que ele não deveria fazer, até mesmo no aprendizado de como ter paciência no Senhor, de como adorar, de como executar na presença do Senhor. E nesse momento, os sentimentos dele estavam abalados, os sentimentos dele não estavam propícios para poder se bobear nem falar com ninguém. Ele só queria viver o luto dele, ele só queria estar naquela zona dele. Ele não queria pensar no próximo, ele não queria estar adorando a Deus, ele não queria nada, ele só queria estar no momento dele, curtindo o momento dele. E aí, ele não enxergava nada na sua frente. Ele não via luz, ele simplesmente... Pronto, Moisés morreu, pronto, acabou. Não tem... Por quê? Moisés era um pai da fé, vamos colocar... O homem que libertou o povo do Egito. Quem sou eu? Quem sou eu para estar fazendo alguma coisa? Não sou ninguém. Ele se viu nessa situação. Então, quantas vezes a gente na nossa vida, a gente se deixa levar pelos nossos sentimentos de se sentir culpado, de se sentir o coitadinho, de se sentir que as dificuldades são maiores só pra você, que não acontece com o seu irmão do seu lado, não acontece com ninguém, que não tem ninguém que tenha maiores dificuldades, que não tem ninguém que esteja precisando da sua ajuda, mesmo você estando com dificuldade. Então, nesse momento, quantas e quantas pessoas estão aí do lado de fora precisando da nossa ajuda e a gente tá no nosso momento, não, meu Deus, eu preciso curtir o meu momento de dor, eu preciso porque Deus não está me vendo, Deus não está me enxergando. Então, a gente fica acreditando que Deus não está ali, a gente nem pensa em Deus, a gente só acha que os nossos problemas são nossos problemas, então a gente acha que a gente tem que enfrentá-los sozinho, a gente acha que não tem que chamar o socorro que é Deus. Então, ali, ele estava alimentando o próprio ego dele. Ele não pensou que tinha milhares de pessoas precisando de você, milhares de pessoas precisando do seu apoio, milhares de pessoas precisando ter o direcionamento vindo de Deus através dele. Ele não pensou nisso, ele não pensou que, como muitas das vezes a gente está em algum ministério, algum cargo, ou então muitas das vezes a gente foi chamado para poder fazer missão, ou então a gente foi chamado, assim que a gente aceitou Jesus, de falar da palavra dele, e muitas das vezes a gente acha que não, eu tenho que primeiro curtir que eu tô passando nessa dificuldade, eu tô passando por essa luta, então eu tenho que primeiro curtir esse momento e depois, quando essa luta passar, eu vou lá e vou falar do amor de Deus. Eu vou lá e vou agir, vou lá, vou pregar o amor, vou lá, vou orar pelo meu irmão. Mas e a gente? Qual é a nossa missão? A missão de Josué nesse momento quando Moisés morreu, antes de Moisés morrer, Deus tinha escolhido Josué para poder estar assumindo o lugar de Moisés. E Josué sabia dessa escolha. Josué sabia que ele tinha escolhido. Por isso mesmo, ele era o assistente pessoal de Moisés. Ele andava junto com Moisés. Então, tudo que Moisés fazia, Josué estava lá para poder ver. Josué sabia o que fazer. Josué não estava assim, chegou de paraquedas na situação e não sabia o que fazer. Josué sabia. Só que ele... Não tem como, não é esse momento, não é esse momento. E aí Deus vem com a palavra mais doce e ao mesmo tempo mais dura. Levanta-te. Quantas e quantas vezes nós ouvimos de Deus falar para nós levantarmos e nós falamos amanhã,
Não, eu ouvi, eu sei que eu tenho que levantar, eu vou levantar, Deus. Eu vou fazer a sua palavra, eu vou agir da forma como você quer. Ah, eu vou lá pregar o amor. E a gente sempre fala amanhã. Amanhã, e amanhã, e amanhã. E o amanhã sempre vai ser o amanhã se você não agiu no agora. O amanhã sempre vai ser o amanhã se você não agir no agora. Então, e aí a questão toda é que quando você bota pro amanhã, você acaba desobedecendo a Deus. Porque Ele mandou você levantar, Ele mandou você sair da sua zona de conforto. Ele não falou pra você, ah não, quando você tiver uma escolha, você pode escolher entre levantar e ficar aí quietinho, que eu vou estar do seu lado, que eu vou estar te ajudando. Não! Ele mandou você levantar. Ele mandou você sair da sua zona de conforto. Mas por quê? Porque às vezes o nosso próprio ego nos faz esquecer que quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, Ele estará conosco independente da situação, independente da dificuldade, independente do problema, independente que o mar esteja na sua frente, independente que o monte esteja na sua frente, Ele vai estar contigo. Ele não vai estar ali, né, falando, vai na frente que eu daqui a pouco chego. Não! Se Ele mandou você ir, é porque Ele já está lá. Independentemente se seja no deserto que você tenha que passar, Ele vai estar lá contigo. Ah, é uma doença? Ele vai estar lá contigo. Por quê? Porque você está obedecendo. O principal demonstração de gratidão a Deus é a gente estar obedecendo a palavra dele. A gente está cumprindo aquilo que ele nos mandou. E aí, quantas e quantas vezes a gente aprende com o nosso líder com o que tem que fazer, como tem que falar, como tem que agir, e a gente não se importa. A gente... Ah, não vai acontecer do meu líder, ainda mais se você for um sublíder, se você for um vice, você vai falar assim, ah, não, sempre tá lá, não tem problema não, nunca vai acontecer de eu precisar estar de frente. O Moisés sempre teve de frente, mas Josué nunca soube quando realmente Moisés ia falecer. E ele tava na zona de conforto dele, ah, eu sei, mas não vou precisar usar agora, então deixa pra lá. E foi isso que ele fez. Quando Moisés morreu, ele se viu, meu Deus, o que eu faço agora? Ele se viu, eu preciso... ele achou que ele era simplesmente uma pessoa que foi ali, que estava ali só ouvindo. Não, ele foi escolhido, como todos nós somos escolhidos. Nós somos escolhidos em pregar a palavra do Senhor, e muitas das vezes a gente fica desistindo. Porque a minha dor, porque o problema tá maior, mas você esquece do tamanho do seu Deus. Você esquece o que você tem que fazer, você esquece que tem que adorar a Deus. Você sabe como adorar a Deus. Não, então esquece que tem muitas pessoas lá fora precisando, mesmo que você esteja se arrastando, precisando de você. Você esquece disso. E aí, Deus não tava, quando Deus falou pra Josué, levanta-te, Deus não tava se importando nem um pouco com a dificuldade, com o sentimento de Josué, não tava se importando se era com a idade, se era com a cor, não tava se importando com nada. Ele não estava nem se importando com o luto que Josué estava sentindo. E quantas das vezes a gente acha que Deus... Ah, eu vou chorar porque Deus... ele vai ver a minha dor e aí ele vai se compadecer. Aí ele não vai falar pra mim que não preciso levantar agora, que eu posso demorar um pouquinho, que eu posso não fazer a vontade dele agora. Que sempre vai ter um tempinho pra depois eu fazer. Que quando eu estiver bem eu vou lá e faço. Quando eu estiver bem emocionalmente, quando eu estiver bem dentro do meu lar... Eu vou lá e faço a palavra de Deus. Enquanto isso, eu posso esperar um pouquinho. Eu posso só estar ouvindo a palavra de Deus. E quantas vezes a gente faz isso? Eu tô colocando a gente, porque eu também faço isso. Quantas vezes eu deixo também a dificuldade me interromper, me atrapalhar de estar servindo a Deus de verdadeira vontade. E aí, nós somos escolhidos e nós esquecemos disso. Nós ficamos paralisados com a situação. Claro, tem situações que são difíceis, claro, tem situações que são realmente difíceis. Então, o que acontece? Tem situações, é que nem assim, agora a gente não tá podendo abrir a igreja devido a essa doença. Mas a gente pode fazer muitas coisas sem estar na igreja, porque a igreja somos nós. O templo tá lá, tá fechado, mas a igreja somos nós. Nós podemos mandar uma mensagem de bom dia falando do amor de Deus. Nós podemos, no Facebook, falar, ler um capítulo da Bíblia, ler um versículo, falar uma situação, explanar aquilo que você está sentindo, que Deus está contigo. E muitas das vezes a gente, não, vou deixar para depois, não vou fazer isso não,
Ah, lá vem aquele irmãozinho me pedindo pra poder falar alguma coisa pra ele. Lá vem aquele irmãozinho, ah, eu não tô afim. Ele sabe que eu não tô afim, ele sabe que eu não tô fraco, sabe que eu sou novo na fé. E é aí que devemos continuar no primeiro amor. O primeiro amor, Deus não falou do segundo amor. Quando Deus fala, ele não fala do segundo amor, ele sempre fala do primeiro amor. O primeiro amor é o que tem que manter o crente na fé, independentemente se ele tenha um dia de fé e 50 anos de fé. Isso é o primeiro amor, tem que se manter dentro do crente. Tem que manter essa essência, tem que manter essa chama viva, a vontade de falar da palavra de Deus. E aí, Josué se esqueceu que ele tinha N pessoas precisando da liderança dele. Imagina, quantas pessoas aí fora precisam da sua liderança, precisam do seu apoio. E aí, muitas pessoas estão se perdendo e você vai dizer o quê? Ah, poxa, mais um morreu. Poxa, eu podia ter falado do amor dele. Olha, a pior coisa que tem é a questão toda de você falar que podia ter feito. Por que você não fez? Você teve a estrutura, você teve a palavra de Deus pra poder fazer, mas não fez. Então, não adianta nada. Nós somos culpados. Nós vamos ser culpados pelas almas que morreram sem Jesus. Porque a gente poderia ter ido falar e a gente não falou. A gente não agiu. A gente não pregou do verdadeiro amor. Nos esquecemos que Deus é a nossa fortaleza. Que Deus que nos faz forte. Então a gente acha que a nossa força... Ah, não, hoje eu não acordei muito bem, não. Hoje eu acordei fraquinho. A gente esquece que a gente tem que pedir a força pra Deus. A força não vem da gente. A força não vem do nosso querer. A força não vem assim, vou tomar um copinho d'água e vai vir a força. Não. Sabe em quem nós somos fortes? Em Deus. É aquele que carrega a gente na mão dele. É Ele que nos protege, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá a alegria de viver. E aí o que a gente faz com essa força? Ah, não, hoje não. Ah, mas aí será que eu vou chegar lá, vou falar pro irmãozinho, será que ele vai entender? Ah, será que ele não vai me rejeitar? Ah, será que ele vai atender o portão? Mas então, Josué também estava passando por isso. Ele também ficou aflito pelo fato de ele ter que falar com várias pessoas para poder falar que ele queria assumir, ele queria estar de frente. Muitas pessoas ficam pensando assim, mas como é que eu vou fazer? Será que Deus vai estar lá mesmo? Nunca duvide do seu Deus. Nunca duvide do amor, da fortaleza que é o nosso Deus. Nunca duvide daquilo que Ele é capaz de fazer por nós. Porque se você não acredita no seu Deus, muito menos você vai acreditar em você mesmo. Porque nós somos falhos. Até mesmo às vezes a gente faz algumas atitudes que nem nós nos reconhecemos. Nem nós nos reconhecemos. Às vezes a gente fala, nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Mas por quê? Porque nós somos falhos. Mas Deus não. Deus nunca falha. A gente sempre falha com Ele, mas Deus nunca falha. Então, que tenhamos coragem. Ser valente mesmo. De pegar, dar a cara a tapa. De ir lá falar do amor de Deus. De ir lá, quando Deus fala que você tem que levar as crianças para poder ir para tal igreja, você levar as crianças para tal igreja. Você, que tem que assumir o ministério dos homens, tem que assumir o ministério das mulheres, tem que assumir o ministério das anciões. Não importa qual foi o seu chamado, não importa. Você foi escolhido. Se você foi escolhido, você não tem opção. A única opção que você tem é fazer. Simplesmente fazer. Simplesmente na hora que Deus falar assim, levanta-te, independentemente se você esteja se rastejando, você vai ter que levantar. Você não tem a escolha, amanhã eu levanto, hoje eu vou ficar engateando. Não, você não tem essa escolha. Esse que é o problema quando você é escolhido. É difícil? Mas na hora de aproveitar as bênçãos da obediência, todo mundo quer, né? Na hora de aproveitar que Deus estará conosco, de aproveitar que a bênção te acompanhará independentemente do local que você vá. Não é mole ouvir isso, não é fácil ouvir isso. Então, tudo na vida tem um preço. E o preço qual é? Obediência. Mas a obediência não vai te levar só a ganhar as bênçãos. A obediência vai te levar a ganhar um lugar muito melhor. Um lugar muito maior. O céu é uma coisa que a gente não tem nem explicação de dizer o que acontece no céu.
A gente só sabe, tem as pessoas adorando, os anjos adorando a Deus, tem os anjos adorando a Deus. A gente não faz a mínima ideia da grandeza que é o céu. Mas do inferno a gente tem medo. A do inferno a gente tem medo, mas a gente não tem medo de deixar de agir da forma como Deus quer, né? A obediência, de obedecermos, de desobedecermos e sermos rebeldes, porque quando a gente não obedece aquilo que Deus manda, a gente tá em rebeldia. De agir com rebeldia e morrer. Isso a gente não tem medo. A gente sempre acha que Deus sempre vai esperar, sempre vai esperar. E não é assim. Deus não espera, não. Deus não espera. A gente espera a nossa bênção chegar. Mas Deus não espera, não. Deus quer hoje. Faço hoje, faço hoje. E geralmente quando Deus manda uma ordem pra gente, a gente sempre fala: mas por que Deus? Por que eu? Por quê? Mas a gente esquece que a gente não tem esse direito. A gente não tem o direito de perguntar por que Deus. A gente tem que falar assim: Deus, é pra lá? Então tá, então vou pra direita. É pra esquerda? Vou pra esquerda. A gente, Josué, foi ainda instruído lá no versículo 6, não, no 7, que ele ainda, além de ele ter que levantar, ele tinha que se esforçar. O que é se esforçar? É ter coragem de ir em frente, independentemente do que esteja na frente. Pule, role, rasteje, voe, não importa. Siga em frente. Mas como é que eu vou seguir em frente, Gabriel? Como é que eu vou ter bom ânimo? Se o seu coração está debaixo da palavra do Senhor, todo dia é um novo dia. Todo dia é um novo cântico. Todo dia é uma nova alegria. Mesmo que os seus olhos estejam caindo lágrimas, você sabe que tem alegria dentro de você. Você sabe que é só um momento. Deus mesmo fala que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem sempre pela manhã. Porque a alegria da salvação, não há nada que retire a alegria da salvação de dentro de quem tem a certeza da salvação, de quem busca a salvação. Então ele ainda fala lá no 7, para que tem muito bom ânimo, para teres cuidado conforme toda a lei que o meu servo de Moisés te ordenou. Dela não te desvie. Ou seja, se Deus mandou ir para a direita, não tenta ir sambando para a esquerda, que não vai funcionar. Vai para a direita de cabeça. Deus mandou ir para a esquerda, então vai para a esquerda. Deus mandou ir no meio, vai no meio. Mas Gabriel, lá tem uma parede. Deus mandou, ele vai abrir a parede. Ou ele vai te ensinar a subir, escalar a parede, ou ele vai mandar você ir por baixo, ou vai mandar ir por cima. Mas se Deus mandou, você tem que fazer. Você não tem a escolha de dizer assim: eu vou fazer amanhã. Eu vou esperar o muro quebrar. Eu vou esperar fazer um buraco para poder passar pela terra. Não, você não tem escolha. Você não tem esse direito de ter escolha. Se você quer as bênçãos do Senhor recorrendo sobre ti, você tem que obedecer. Tem que sempre ter o verbo obedecer na sua mente, todo santo dia. Então, por quê? Porque se você obedece, Deus está te conduzindo. Não é mais você escolhendo qual é o caminho que você tem que andar. Isso eu digo no seu âmbito espiritual, no seu âmbito financeiro, no seu âmbito dentro do seu lar, no seu âmbito até mesmo pessoal, sentimental. Às vezes a gente fala: não, eu vou ter raiva daquele irmãozinho porque ele me fez isso. Deus vai estar ali no seu coração e vai falar: não tem direito não. Não, mas o irmãozinho fez isso. Eu vou fazer também para poder prejudicar. Você não consegue. Você tenta, se você tá debaixo da palavra do Senhor, você tenta. E lá na frente você ainda vai pedir desculpa por que você fez. Isso ainda acontece. Você ainda tem que implorar, pedir desculpa, perdão ao seu irmão pelo algo que você fez. Então, aqui, como Deus prometeu no versículo 9, se a gente anda de acordo com a vontade de Deus, ele fala o quê? A resposta do seu caminhar, do seu obedecer é o seguinte: esforça-te e tenha bom ânimo. Mas Gabriela, de novo. De novo e de novo. Não te pasme, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então, você está dizendo que se eu fechar os meus olhos e deixar Deus me conduzir, eu vou estar sempre com Ele? Sim, porque Ele vai estar aqui, ó. A mão dele você vai pra lá, ele vai pra cá.
Então ele sempre vai estar contigo. Ele sempre vai estar te seguindo. No momento que você achar que você vai fraquejar, ele vai te levantar com a forte mão. Mas se você não estiver obedecendo a ele, você vai fraquejar, vai se arrastar. Deus não vai se importar, não. Ele vai querer que você se achegue mais perto dele. O problema da gente é que quanto mais a gente acha que a dificuldade tá chegando, o que a gente faz? Ah, não vai dar certo. Ah, não, Deus não vai conseguir. Mas às vezes tá tudo na nossa frente, tá tudo como fazermos e não vai ter como fazer, não. Ah, vai ser muito difícil. Ah, vai gastar muito tempo. Ah, vai gastar dinheiro. A gente não pensa que Deus está na nossa frente e ele já abriu o mar vermelho. Ele abriu o mar vermelho. Se ele tiver que fazer você pular, ele vai pular. Se você tiver que voar, ele vai voar. Então, que a gente possa estar com essa mensagem. E lá na Bíblia, existe 365 expressões não temos. Ou seja, tem uma para cada dia. Então, Deus sempre na Bíblia fala para que o ser humano, para que o homem de Deus, a mulher de Deus, não fique com medo, porque ele sempre estará contigo. Então, a gente fraqueja por quê? Porque queremos, por falta da palavra. Por falta do alimento diário que a gente tem que ter no nosso dia a dia. No momento com Deus que temos que ter no nosso dia a dia. A gente acha que às vezes só ir pra igreja na quarta, no domingo, independentemente do dia que tiver o culto, que vai ser o suficiente para você se alimentar. E não é não. Não é não, porque não é só na quarta e no domingo que o diabo investe na sua vida. Ele investe em todos os dias, em todos os momentos. Quando você olha pra direita, tá ele lá. Quando você olha pra esquerda, tá... E se você vacilar, ele vai ser o primeiro a te empurrar. Ele não vai ser que nem Deus que vai te levantar com a forte mão. Ele não vai te levantar com a forte mão. Entendeu? Então, que a gente faça. Mas faça agora. Não faça o amanhã. Não deixe pra amanhã. Ah, eu vou agir amanhã. Eu vou falar do amor de Deus amanhã. Porque você não tem escolha. E se você não age hoje, amanhã você está desobedecendo a Deus. Então, que a gente possa pensar, criar coragem hoje. E determine que você tenha coragem hoje. Que você tenha um modo de pensar de Deus hoje. Que você levante hoje. Que você tenha o esforço para poder estar falando, pregando, agindo na sua vida hoje. Porque Deus só faz aquilo que você não consegue fazer. Mas aquilo que Ele sabe que você consegue fazer, Ele não vai fazer. E não adianta você chorar, não adianta você reclamar, não adianta você murmurar, não adianta nada. Se você tem que fazer, você tem que fazer. Por quê? Porque você é escolhido de Deus. E não adianta. Então que a gente possa hoje, exatamente hoje, ter força, se esforçar, ter bom ânimo, ter coragem, levantar da nossa zona de conforto. Porque a zona de conforto é muito bom. Não vou falar pra você que não é bom, mas não te leva a lugar nenhum. O único lugar que te leva é pro inferno. Então, que a gente possa levantar da nossa zona de conforto, agir de acordo com a vontade de Deus, agir de acordo com aquilo que Deus está colocando no nosso coração, que a gente venha meditar na palavra dele de dia e de noite. Às vezes, você pode acordar, nossa, parece que eu li a Bíblia, porque Deus estava falando contigo no seu sono. Eu acordei de madrugada, não sei por quê, porque Deus queria falar contigo com você acordado e você lá despercebido. Que nós possamos cada dia mais ficar percebido com a vontade de Deus. Cada dia mais nos esforçarmos. Ter bom ânimo todo santo dia. E se você está se sentindo fraco, vai ler a Bíblia. Porque não adianta você não ter intimidade com Cristo e ficar querendo que a intimidade venha do ar. Não vai vir do ar. A intimidade só vem quando você tem compromisso. Quando você tem responsabilidade. Quando você tem vivência com a pessoa. Não é assim que acontece nos relacionamentos? É assim que tem que acontecer no relacionamento com Deus. Que você tenha vivência, que você tenha amor a Deus. Não só de falar, mas de sentir. De sentir no seu coração aquele fogo que inflama. E foi assim que Josué fez. Quando ele realmente viu que ele não tinha escolha, que ele não tinha direito de ter escolha, ele agiu de acordo com a vontade de Deus e Deus providenciou tudo. Ele conseguiu levar o povo para a terra prometida. E isso foi a missão dele. E que possamos estar assim, conseguindo levar os nossos irmãos aí fora. Nossos irmãos que estão dentro da igreja e estão fracos na fé. Que a gente consiga levá-los para a nossa terra prometida. Qual é a nossa terra prometida? O céu. Então, é essa palavra que eu deixo para hoje, para os meus irmãos. Que
a cada dia mais, mesmo estando dentro da nossa casa, que nos esforçamos, que possamos ter contato direto com Deus, que possamos, que esse momento que não estamos indo para a igreja, que é o fogo do verdadeiro amor, do primeiro amor, te engrandeça, que encha o teu ser, que você não consiga mais ser você, e sim ser Deus agindo em você. Então que você largue o seu eu de lado, os seus problemas de lado, pegue o seu problema e entregue para Deus, porque o mais Ele o fará. Amém? Então vamos estar agora assumindo a identidade, como a gente aprendeu, a identidade de Cristo, a identidade do amor de Cristo, do amor que é daquele que nos consola, que nos fortalece, que nos eleva a cada dia mais. O amor daquele que nos ensina, nos fortalece. Amém? Não tá ouvindo? Cantando e adorando a Deus. E assumindo a responsabilidade. E não seja só um hino simplesinho. Que seja um hino que você assuma todo santo dia da sua vida. Amém? Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Você está com Deus, se você estiver obedecendo, se você estiver agindo de acordo com a vontade de Deus, Ele estará contigo. É o adorador, nem a morte vai nos separar, Senhor. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração, nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor se romper. Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha eu vou mostrar quem é, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens demais pra morrer cedo, pegaram um perdido de um rei. O decreto era que adorassem a imagem que ele fez. Quem não adorasse seria lançado dentro da fornalha ardente de fogo. E foi dessa forma que aconteceu. Mas a verdade é que o rei enlouqueceu. Mas ele fartou, descendo dentro facial no meio do fogo, mas o fogo não queimava. O rei reconheceu que não havia outro Deus e o adorou. Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem é, sendo quem eu sou, fiel adorador.
Glória a Deus, né? Ouvimos uma mensagem na noite desse dia, uma mensagem abençoada, né? E nós viemos entender para que Deus nos chamou, né? Para que Deus nos colocou em compromisso com Ele. Simplesmente ser forte e corajoso. Amém? Devemos ser forte e corajoso, independentemente dos problemas. Glória a Deus. Amém? Vamos orar? Oremos então. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos e te louvamos, meu Deus, porque Tu falaste em nosso coração, Deus. Deus, e entendemos, ó Deus, que sem a Sua presença, Deus, sem o Seu Santo Espírito, de nada seremos, ó Deus. Deus, eu te peço, ó Deus, uma semana abençoada, Deus, para o Seu povo. Independentemente da dificuldade, dos problemas, Pai, mas que venha ser uma semana de bênção, semana de vitória, Deus. Pai, eu te peço, ó Deus, uma noite de sono tranquilo, abençoada. Deus, que todos os planos, ó Deus, que o inimigo das nossas almas traçou para essa semana que está começando hoje, ó Deus, eu dou uma ordem agora em nome de Jesus, que caia por terra, Deus, e as bênçãos chegam em cada lar, Deus. É que eu te peço, Deus, desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém? Estenda as suas mãos, né? Que eu vou dar a bênção apostólica agora. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Só um minutinho, gente. Porque eu vivo. Eu vivo é assim mesmo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os salvos digam Amém. Agindo Deus, Quem impedirá? e a vitória nossa Pelo sangue de Jesus. e a alegria do Senhor. É a nossa força. Dê um abraço no seu irmão. Ei, ei.